Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a correção da nossa avaliação do nosso V1. Bom, no nosso V1 o que foi solicitado? Tá? Foi dado um rol de 100 elementos, tá? Então aqui nós temos 100 observações. E nesse foi pedido a amplitude dessas observações, o número de classe. Para que o número de classe, a amplitude da classe? Para que a gente possa fazer uma distribuição de frequência, tá? E para isso, fazer todas as análises, onde a gente tem encontrar frequência relativa, frequência o ponto médio de cada classe, tudo isso que a gente aprende trabalhando numa frequência, para a construção da frequência acumulada. Vamos construir o histograma, vamos calcular as medidas de posição, né, que é média, moda, mediana, ou tendência central, e as medidas de dispersão, que é desvio médio, variância e desvio padrão, tá? E a divisão e algumas divisões, que é o quartil, percentil e decis do que a gente tem nas nossas observações. Bom, primeiramente, eu tenho esses valores para eu achar a amplitude que eu quero, a primeira amplitude da amostra. Eu vou pegar, eu tenho aqui o meu primeiro elemento e tenho o meu último elemento. No caso aqui, o rol já foi dado em rol, então ele já está ordenado. Senão eu preciso ordenar ele ou em ordem crescente ou ordem decrescente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o maior menos o menor. Aí eu vou ter a amplitude das minhas observações, ou do meu rol. Então, eu tenho aqui a amplitude, eu tenho o maior elemento menos o menor. Fazendo a continha, deu 39. O que eu tenho? Eu sei que eu tenho meu N vale 100. Então, é esse valor aqui para N que a gente vai estar trabalhando o tempo todo. Número de classes, tá? O número de classe, normalmente a gente sempre adquire um valor, tá? Que ele está entre. Então, esse número de classe, ele vai ser um valor que normalmente ele vai estar entre 5 e 15, podendo ser o 5, podendo ser o 15. Menor que isso vai ficar muito pequenininho e maior muitas classes, então eu tenho que tomar cuidado com esse detalhezinho aqui. Bom, em função disso, como o meu rol não é tão grande, eu tenho apenas 100 observações, eu vou escolher 5 classes. Bom, e se por acaso eu vou escolher 6 ou 7 classes, o que vai acontecer? Vão dar provavelmente alguns valores diferentes do que eu vou estar passando para vocês, ou muitas vezes eu vou estar trabalhando com classes diferentes, tá? Então, eu vou considerar 5, a amplitude, tá? De cada classe, vai ser a amplitude total dividido pelo número de classe. Então, vai ser o quê? 39 dividido por 5, vai dar 7,8. Então, minha amplitude da classe vai ser 8. Todas as classes da minha distribuição de frequência vai ter que ter amplitude igual a 8, tá? Bom, eu poderia ter considerado também amplitude do intervalo a raiz quadrada de n. Bom, aí eu teria 10. Se eu fizesse isso, o que estaria acontecendo? Eu teria que fazer o cálculo, estaria encontrando o número de classe também. Amplitude eu tenho, amplitude da classe eu encontrei que foi 10, mas a hora que eu fizer minha continha aqui, eu vou encontrar que eu tenho 4 classes. 4 classes, ele está fora do meu padrão, que nós encontramos sempre isso na literatura. Então, ele está fora, por isso que eu usei o menor valor aqui, ok? Então, são duas maneiras que a gente pode estar trabalhando. Bom, na minha distribuição de frequência completa, o que eu coloquei na primeira coluninha aqui, eu numerei a classe, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Eu peguei o primeiro elemento, que é 151, somei 8 para dar 159. Intervalo aberto, não pode ser intervalo fechado, porque o 159 ele não pode participar das duas classes. Então, ele participa ele vai ser o limite inferior ele não fecha. Então, aqui eu tenho as minhas classes. Então, aqui o limite de cada classe tá aqui, ó, limite inferior, limite superior, das 5 classes, tá? Não necessariamente eu preciso já ter colocado dessa forma, poderia ter escrito no item, poderia, tá?
Aí eu tenho a frequência. A frequência, eu vou lá no meu rol e vou contar quantos elementos eu tenho entre a classe. Então, se eu pegar aqui, ó, tá? Entre 151 e 159, eu vou lá, ó. Então, lembrando, 159 não é, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 elementos. E assim sucessivamente. Lembrando que o 167 não entra na segunda, o 175 não entra na terceira, o 183 não entra na quarta, tá? O que eu não posso, o que eu tenho que tomar cuidado é que eu não posso ter uma classe que não tenha nenhum elemento. No caso aqui, todas elas vão ter elemento. E eu tenho todas as mesmas amplitude. Então, isso que eu tenho que tomar cuidado. Amplitude para todas as classes iguais. Todas as classes com elemento, tá? Não posso ter uma classe vazia. Ó, aí eu quero a frequência acumulada. A frequência acumulada, a primeira sempre vai ser igual. Aí eu vou pegar 5 mais 18 vai dar 23. 23 mais 42 vai me dar 65. 65 mais 27, 92. 92 mais 8, 100. E a frequência acumulada sempre tem que coincidir com o número de observações, com o meu N. Se não acontecer, porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu esqueci algum elemento na contagem aqui, tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, eu fui colocando a letra que estava sendo pedido no enunciado dos exercícios. Não precisa ser feito na sequência, tá? Aí, o que eu quero a minha frequência, mas em porcentagem. Então, 5 vai ser 5% de 100. 18, 18% de 100. E assim sucessivamente, tá? Bom, eu não lembro como faz isso. Bom, a porcentagem eu tenho. Que eu tenho 100. Regrinha de 3 é 100%. 5, quantos por cento corresponde? Então, eu vou ter x vezes 10, 100 igual a 5 vezes 100. Então, o meu x vai ser igual a 5 vezes 100 dividido por 100. Simplifico, vai me sobrar 5. E assim vale para todos as demais frequências, tá? Se eu quiser a frequência agora acumulada, tá? Ou porcentagem ou proporção acumulada, eu vou estar simplesmente somando aqui, ó. 5% mais 18%, 23%. 23% mais 42%, 65%. 65% mais 27% vai me dar 92%. E 92% mais 8% vai me dar o 100%. Ok? Lembrando que no final eu tenho que ter sempre meu 100%. Como na minha frequência simples, eu preciso, frequência acumulada, atingir o 100, que não ocorre na frequência simples. Bom, aí eu preciso calcular o ponto médio de cada classe. Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu tenho, se eu pegar na primeira classe, eu tenho limite inferior, superior mais inferior. Então, meu xi, ele vai ser limite superior mais o limite inferior dividido por 2. Esse daqui vai ser o xi em cada classe. Bom, ali isso a gente dá para perceber que quando a gente faz isso, a gente tem alguma perda. Por quê? Eu resumi todas as minhas observações em classes. Agora, o que eu vou pegar? Eu tenho 5 elementos, eu vou estar concentrando tudo em um. Na segunda classe, eu tenho 18 elementos, eu vou concentrar tudo apenas no ponto médio. E assim sucessivamente, para cada classe. Bom, quando isso ocorre, eu já tenho uma perda, mas não é uma perda significativa pelo aquilo que a gente está fazendo. Mas ali, se eu for calcular tudo em cima do rol, já vai ter alguns valores que não vão bater, ok? Bom, aí eu vou fazer o meu xi vezes ni, então o valor que eu achei aqui, que é o meu ponto médio, vezes a minha frequência, eu vou ter esses valores aqui, ó. A hora que eu vou somar, tá? Ele vai facilitar a minha vida para eu calcular a minha média. Então, eu já posso estar fazendo isso para facilitar o cálculo da minha média.
Bom, como que eu vou calcular a minha média? A minha média vai ser exatamente essa somatória aqui, dividido por 100, que é o o número de alimentos que eu tenho. Então, a minha média vai ser o quê? A somatória de xi vezes ni dividido por 100. Então, a minha média está aqui. Então, agora, tudo que a gente vai estar fazendo, a gente vai começar, para calcular o desvio médio, desvio padrão, a gente vai estar concentrando aqui, ó, em cima da média. Bom, uma outra que a gente precisa calcular agora é a mediana, tá? Ou a moda, tanto faz. Bom, mas a hora que a gente vai calcular a mediana, o que a gente vai fazer? A gente tem uma formulinha, como ela já está em classe, eu posso aproveitar essa minha classe para estar calculando. Não preciso usar o rol mais. Então, eu preciso achar uma classe que contém a mediana. Aí, que vai me dar, eu vou estar trabalhando com esse valorzinho aqui, para achar onde que eu tenho a minha frequência acumulada superior a esse valor. Aí, eu tenho a classe. A hora que eu achei a classe, eu preciso calcular o limite inferior, a frequência acumulada da classe anterior e a frequência da classe da moda. E amplitude. A amplitude a gente sabe que é 8. Então, vamos lá. Eu tenho xi, que vai ser 100, meu n, dividido por 2 dá 50. Bom, 50, se eu olhar aqui na frequência acumulada, 50 superior tá aqui, ó, 65. 65, ele corresponde à terceira classe. Então, é na terceira classe que a gente vai estar pegando. Então, a terceira classe, a classe anterior tem uma média com a frequência acumulada de 23 e a frequência da minha classe, que contém a média, a mediana, 42. E aí, o limite inferior, como a minha classe ele é de 167 a 175, o limite inferior tá aqui, ó, 177, 67. Então, tá aqui o limite inferior, a frequência da classe da moda, a frequência acumulada da classe anterior, a amplitude, e aí é só a gente vir aqui substituir na formulinha e fazer a continha, tá? Então, tá aqui, ó, limite inferior, 50 menos 23 dividido por 42 vezes 8. Então, eu vou ter 167 mais, a hora que eu faço toda essa continha aqui, ó, vai me dar 5,14, somando 172,14. Esse valor aqui, ele vai ter que coincidir com o segundo quartil, porque o segundo quartil, ele está dividindo a nossa observação, o nosso rol, em 50%, ok? A moda. A moda é o valor que mais sai. Então, eu posso olhar lá no meu rol, que é 168, tá? Muitas vezes, quando a gente calcula, às vezes não pega exatamente esse valor. Ele vai ser um valor, mas vai estar um valor que onde esse daqui está pertencente à classe. Por que isso? Porque a gente está reunindo entre um valor. Então, a hora que eu coloquei na classe, muitas vezes eu não consigo enxergar qual é o que mais tem na classe. Mas ele me dá algo aproximado. Então, vamos lá. Eu vou pegar a classe que eu vou estar usando aqui, ó. Tá? Essa formulinha para estar calculando. Então, minha classe modal é a classe de maior frequência. Então, a maior frequência tá aqui, ó. Que é essa aqui, 42, então é a terceira. E se eu olhar 168, ele tá nessa classe aqui, ó. Sem problema. Limite inferior, a frequência é 8. Aí, a frequência da classe da moda, da anterior e da posterior, ok? Aí, a hora que eu substituo, faço a minha continha aqui, substituindo aqui na formulinha, tá? E eu vou estar simplesmente fazendo a minha continha, que tá aqui. Eu vou ter 172 ou 171,9, 172 aproximado. Então, quer dizer, não é exatamente esse valor, porém, ele tá dentro da classe, aquilo que eu falei antes. Quando a gente está reunindo numa classe, muitas vezes a gente não consegue enxergar o que ocorre, qual que é o valor maior ali dentro, de maior frequência, o que aparece mais vezes. Mas a gente consegue concentrar entre um valor aqui, tá? Então, a gente tem essas duas situações. Bom,
Então, a gente tem esse lado aqui. Bom, se eu olhar aqui, o que que acontece? Eu tenho, se eu pensar que é um item aqui, tá? Se eu for calcular ou for comentar o que ocorre por aqui, eu tenho o quê? Eu tenho onde que as 100 pessoas pesquisadas, ela tem uma concentração de altura entre 167 e 175. Então, a maior parte das pessoas entrevistadas estão aqui dentro, ok? E onde que a média dessas pessoas, ou dessas alturas, vão ser 172,2. O que mais eu tenho é 168. Se eu pensar na distribuição, eu vou pensar que eu tenho 172, ok? Bom, outro item que a gente precisa estar fazendo, estar calculando, são o histograma, tá? Então, aqui por histograma, o que a gente vai levar? A classe e a frequência. Então, eu vou levar essas duas coluninhas aqui da minha distribuição de frequência. Então, meu histograma. Então, eu vou pegar aqui, ó, no eixo que seria correspondente ao eixo do X, eu vou estar colocando as classes. Então, aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira, a quarta e a quinta intervalo. Eu tenho a frequência de cada classe. Então, a primeira tem a frequência 5, então eu vou ter um quadradinho que vai subir até a altura 5. A segunda tem 18, então eu vou fazer um retângulo que vai até a altura 18, sempre juntinho com a primeira, tá? Porque o limite superior da primeira é o limite inferior da segunda, e assim sucessivo. A terceira classe, que vai até 42, então eu vou ter a altura 42. A quarta, eu tenho a altura 27. E a quinta, altura 8, tá? Então, aqui eu tenho meu histograma, se eu pegar os meus retângulos aqui, ok? Bom, outro item que a gente precisa estar calculando são, eu quero o segundo quartil, aí eu vou calcular minha posição, onde que a posição do quartil, ele é dado pelo número, por n, pela frequência, dividido por 4, tá? Vezes o valor, qual que é o quartil que eu quero. Então, vamos lá. Eu quero o segundo, então, 5 vezes n dividido por 4 vai me dar 50. Então, tá dizendo na posição ou elemento, tá? Então, ele vai estar dividindo em 50%. Esse valor vai ter que coincidir com a mediana, porque a mediana também divide em 50%. Então, aqui a gente tem a formulinha, tá? Para calcular, para ficar fácil. Eu preciso achar, se eu olhar aqui, ó, 50 elementos, eu volto lá na minha frequência, distribuição de frequência. Mais fácil eu olhar na frequência acumulada, tá? Para descobrir qual elemento que tá, porque aqui eu tenho 5 elementos, 23 elementos, aqui eu tenho 65 elementos. Então, na posição 50 ou 50 elementos vai estar aqui dentro. Então, ele vai estar na terceira. Então, eu tenho aqui, ó, a minha terceira, as minhas frequências, tá? E aí, eu vou estar jogando a formulinha. Então, eu tenho aqui a classe, o limite inferior da classe, frequência acumulada anterior da classe, frequência da classe e amplitude. Vou jogar na formulinha, tá? Só substituir. Que eu tenho aqui, ó, o ponto, a posição é 50, a frequência anterior, a frequência da classe do quartil, limite inferior e amplitude. Tá? A hora que eu fizer as continhas, vai dar 172,14, exatamente igual a minha mediana. Então, aqui coincide com a mediana, ok? Para eu calcular o percentil ou deciso, eu vou fazer do mesmo jeito. O que acontece? O deciso eu quero o sétimo, tá? Eu vou usar a mesma formulinha, só que em vez de eu dividir por 4, que era o quartil, eu vou dividir por 10, porque eu tenho 10 decis. Então, aqui ele vai estar posição 70, então é o 70 elemento. Aí, ele vai estar, voltando na distribuição de frequência, 70 vai estar na quarta classe, tá? Então, aqui 92, então 70 tá aqui. Então, aqui eu tenho a minha classe, tenho as minhas frequências aqui, ok? Então, aqui substituindo, tá? Eu tenho a classe que é a quarta, o limite inferior, a frequência acumulada anterior, a amplitude e a frequência da classe que tem o decis. Aí, eu venho aqui, só substituo nessa fórmula, tá? O P que é 70, que é a posição.
e ele tem essa posição aqui, ó. Então, é esse valor aqui, ó, tá? Então, esse valor, ele pode ou não estar no meu rol, porque você vê que aqui deu 0,48. E é sempre inteiro. Mas o que acontece? É esse valor que está dividindo a minha observação no 10º percentil. O percentil a gente vai calcular de forma semelhante, ok? Só que aqui eu quero 78, aqui eu tenho 100, tá? No desses eu tenho 10, o quartil eu tenho 4. Então, aqui eu vou estar dividindo por 100, essa diferença para eu achar a posição, que deu 75. Se aqui deu 70, nós entramos na quarta classe, que ele tinha frequência acumulada anterior 65, ele entrou para a quarta, que como ele está em 78, ele vai estar na mesma classe, ok? Se a gente lembrar lá da distribuição de frequência. Então, aqui eu tenho a formulinha para calcular, que é tudo muito parecida. Eu tenho aqui que está na quarta, amplitude, limite inferior, as frequências acumuladas simples. Aí, eu venho aqui, é só substituir nessa equaçãozinha, ou na formulinha, e eu vou ter o elemento que faz a divisão em 78 posições, ou o espacinho, que é o que eu quero, que é o meu percentil, ok? Bom, pessoal, falta calcular o desvio médio. Bom, o desvio médio eu preciso cada observação menos a média, tá? Em módulo, vezes a sua frequência. A hora que eu faço a somatória, eu divido por N. Bom, fica mais fácil se eu fizer essa continha aqui, jogando na distribuição de frequência. Para eu calcular a variância, eu preciso levar... Opa, eu esqueci aqui, levar ao quadrado, tá? Bom, então, primeiro, vamos voltar lá na distribuição de frequência. A gente vai fazer x menos xi menos a média, que vai ser o desvio, ok? Então, eu vou calcular todos os desvios. Então, aqui eu tenho, no primeiro, eu tenho aqui 155, que é o xi, menos a média, que foi 172,2. E vou fazer a divisão para cada xi que eu encontrei, que é meu ponto médio. Bom, depois disso eu vou fazer o quê? Aqui eu já coloquei, ó, só ele, tá? Valor absoluto. Aí eu precisei multiplicar pela sua frequência. Então, eu peguei esse 17,2 e multipliquei por 5, que me dá esse valorzinho aqui, ó, 8,6. Peguei 9,2 e multipliquei por 18, que vai me dar esse valorzinho aqui. E assim sucessivamente. Então, eu peguei esses valores aqui e multipliquei pela sua frequência, não frequência acumulada, em frequência simples. Bom, depois de eu ter feito isso tudo, eu fui lá e somei todos eles. Então, eu tenho aqui essa somatória. Essa somatória aqui, dividido por 100, vai me dar o meu desvio médio, tá? Então, tá aqui, ó, o desvio médio, é aquela somatória que eu mostrei na tabela para você, dividido por 100, então ele vai dar 6,04. Bom, para eu calcular o desvio padrão, o que eu vou fazer? É a variância, eu preciso calcular a variância para calcular o desvio padrão. Para calcular a variância, eu vou pegar esses valores aqui, levar ao quadrado, que foi que tá aqui, ó, é esses aqui, ó, primeiro, tá? Peguei esse valor aqui, multipliquei para sua frequência, eu tenho 295,84, eu multipliquei por 5 para me dar esse daqui, ó. Para me dar esse valor aqui. Aí, o que eu fiz? Eu fiz isso para cada um. Tá? Eu levei ao quadrado esses valores. O resultado eu multipliquei pela frequência, que me deu esses valores aqui, ó. Ok? Bom, somei todos eles e encontrei esse valor. Bom, esse valor aqui, que já é o desvio ao quadrado vezes sua frequência, eu dividi por N, que é 100. Então, tá aqui, ó, dividi por 100, então aqui eu tenho a minha variância.
Bom, a variância está uma medida quadrática, então eu preciso calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, para voltar na mesma unidade que eu saí dos meus dados, que eu tenho desvio médio e tudo mais. Tirando a raiz quadrada de 50,64 dá 7,2. Comparando com o desvio médio, 6,04, eles estão próximos, ok? Bom, com o desvio padrão eu consigo calcular o meu coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai ser quem? O desvio padrão dividido pela média vezes 100%, porque ele é dado em porcentagem. Então, eu tenho 7,12 dividido pela média, que é 172,2, vezes 100. Isso aqui vai me dar 4,135%. Se eu lembrar lá da minha teoria, eu sei que eu tenho uma baixa variabilidade, porque ele é menor que 15. Ok? Pessoal, nossa provinha está aqui toda resolvida, toda detalhada, comentada. E eu espero que vocês consigam ter entendido o conteúdo todo. Ok?